Olá, nós estamos conversando sobre essa pessoa tão importante no ministério que é o professor da criança, o professor eficaz. Não é só o professor da criança, é o professor eficaz. É o professor que faz a diferença na vida dos alunos. É o professor que se mistura com a disciplina. Ele e a disciplina se tornam uma coisa só. Um confirma o outro, não é? Então é sobre esse professor que nós estamos conversando. E agora nós vamos estar falando então sobre os cuidados específicos do professor. Quais cuidados que o professor deve ter consigo mesmo, né? E com aquilo que ele, com a ferramenta, com aquilo que ele trabalha, não é? Então eu vou falar a primeira coisa aqui: orar por si, pelos alunos e pela lição. Nós falamos lá no primeiro vídeo sobre a dependência, né? Depender de Deus, da oração, do Espírito e da palavra. E aí nós precisamos ter esse cuidado. Não podemos desprezar de jeito nenhum, por isso que eu falei no vídeo passado também, a respeito de você preparar-se previamente, preparar-se com tempo, porque você precisa de um tempo de oração, orar por você, orar pelos seus alunos, porque Deus conhece os seus alunos, Ele sabe do que os seus alunos, como que eles passaram a semana, não é? E o que eles precisam ouvir. De repente você está com um texto para falar e o Espírito Santo traz para você, não é esse texto hoje, não é esse texto no próximo domingo. Eu tenho algo diferente para fazer. E isso ele vai revelar para você quando você estiver nesse tempo de oração. Então você não pode abrir mão de orar por você, pelos alunos e pela lição. Porque a palavra, ela é viva. A palavra, ela produz transformação na vida daqueles que o ouvem. Como que a gente fica maravilhado de ver crianças sendo convencidas pelo Espírito. Como é maravilhoso ver isso. E a gente vai ver isso porque isso é um resultado da ação do Espírito, mas porque você também, como professor, se colocou na brecha em favor da vida desse aluno. Então, um outro cuidado específico do professor: cuidar da aparência pessoal. Gente, é muito importante você cuidar da aparência pessoal, a sua aparência, a forma com que você se apresenta na sala, na aula, tá bom? Você precisa estar muito, você precisa, né, ter um cuidado especial com isso. Por quê? Primeiro porque a criança imita. É muito interessante você ver crianças imitando o professor. Nós temos um professor que ele tem uma Bíblia, né? Ele comprou uma Bíblia porque ele gostou muito. E aí o que os pais disseram para esse professor? Que os filhos agora todos estão pedindo porque eles querem uma Bíblia igual do professor. Então é muito importante você entender isso, né? Que a sua aparência é algo que vai ser copiada. De repente, se é menina, não é? E você é menina também, mulher, né? Uma jovem, elas começam a copiar algumas coisas, né? Do seu jeito de se vestir, de se colocar. Então, cuide da sua aparência pessoal. Cuidado, às vezes o professor ele coloca uma camiseta ou alguma coisa com uma estampa, não presta atenção. As crianças são muito atentas, elas são muito atenciosas nessas questões de detalhe. Então, cuidado com a aparência, faz parte disso, isso faz parte sim do cuidado. Se for algo muito extravagante, né? Para criança, eu estou dizendo, né? Ela vai focar mais nas suas vestes, né, naquilo que você está vestindo, naquilo, no seu adereço, do que na aula. E não é esse o nosso propósito, né? A não ser que realmente você já colocou uma roupa para isso. Mas se não é isso, no dia a dia, cuide da aparência pessoal. Você treina, agora eu vou falar de um cuidado, mas isso é treino, isso é um exercício. Você treinar a expressão corporal, a voz e também cuidar do vocabulário. Isso é um treino, tá bem? Por quê? Porque ao longo, né,
da nossa carreira, a gente vai melhorando. No início a gente não tem tudo isso, né? A não ser que você já passou por uma escola, né, de teatro, alguma coisa assim. Mas com o tempo você vai desenvolvendo isso, tá bom? Então lembre disso, você precisa expressar o seu corpo, a sua voz, tem que vir junto com a história, você precisa usar tudo isso, não é? E com muito cuidado, lógico, né? Fazendo isso de uma forma bem zelosa. E a questão do vocabulário, cuidado, porque a criança, ela tem muita coisa que ela, no mundo dela, aquilo não quer dizer nada, não é? Então a gente precisa usar o vocabulário adequado à criança. Para isso você precisa conhecer a criança, se contextualizar, tá bom? Use a Bíblia, use a Bíblia, chegue com a Bíblia, você tem a sua Bíblia, abra a Bíblia quando você estiver contando a história, separe alguns versículos, né? Para que você possa ler diretamente na Bíblia. Mostre o teu amor pela palavra de Deus, pela Bíblia. Eu conheci uma pastora de mais de 40 anos de ministério e ela disse que todos os anos, no início do ano, ela dá uma Bíblia de presente para os professores do ministério. Todos eles ganham uma Bíblia nova, para que eles possam, durante o ano, estar estudando, fazendo anotações na Bíblia. Ela falou assim, não tem problema, você pode colorir, pintar os versículos, conforme você vai estudando. Eu estou dando essa Bíblia para isso. E ela disse uma coisa bem interessante, Edna é o nome dela. Ela disse assim, olha, a criança primeiro se apaixona pelo professor, depois pela Bíblia do professor, por último ela se apaixona pelo Deus do professor. Então, capricha, usa sua Bíblia, seja alguém apaixonado pela palavra. Não dá para entender um professor de Bíblia que não seja apaixonado por Bíblia. Importante pensar agora nisso. Professor, você precisa conhecer os seus alunos pelo nome. Você precisa conhecer, nada de apelidos, você precisa conhecer cada aluno pelo nome. Dentro da possibilidade, sempre que for possível, não é? Visite essas crianças, principalmente se for uma criança que veio por um período, não está vindo mais. Procure conhecer, saber o que está acontecendo. Se for uma questão de enfermidade, visitar essa criança. Eu já tive uma experiência fantástica de uma criança que ela não queria mais ir para... Era filho de obreiro, ela não queria mais ir para a igreja. E um dia, então, eu conversei com o pai, pedi autorização, né, para os pais. E aí fiz uma visita para essa menina. Meu Deus, ela ficou tão surpresa que ela falava assim, eu na sala com ela, e ela falava assim, eu tô aqui e eu não tô acreditando que você tá na minha sala. Eu disse, por quê? Ela disse, eu nunca imaginei que um dia você viesse na minha casa. E o tempo todo da nossa conversa, ela dizia isso, eu não estou acreditando que você está na minha sala. Então, sempre que possível, visite sua criança, visite seu aluno, ore com ele, ore com a família, vai ser muito importante. Olha só, seja criativo, diversificar a apresentação das aulas e também das atividades. Puxa, como é gostoso, sabe, a criança ser surpreendida por um visual diferente, por uma atividade diferente, sabe? Então seja criativo. Hoje em dia, com a internet, né, com os aplicativos aí, com os Google, né, com o Google, você consegue tanta coisa bacana, tanta gente, né, compartilhando blogs, professores compartilhando as experiências. Então, seja criativo, apresente suas aulas e suas atividades com diversificados e também com criatividade, tá bom? Seja bondoso, seja bondosa com a criança. Exerça a sua autoridade dentro da necessidade, mas exerça com amor. Sabe, é muito importante isso, a criança saber que você está chamando a atenção, tá colocando, exercendo a sua autoridade na sala, mas tem amor. E ela percebe isso, a criança ela é muito sensível à nossa sinceridade dentro dessa questão do amor ou não.
viu? Ela é muito esperta, ela é muito esperta. Respeite a criança, respeite. Nós já tivemos uma situação onde nós fomos apresentar um teatro e o grupo de teatro, nós somos numa outra igreja, e o grupo de teatro tinha componentes, tinha adultos, né? E também tinha uma criança. Uma das personagens era uma criança. E nós chegamos na igreja, fomos muito bem recebidos, eles nos colocaram na primeira fileira lá, bem, né, normalmente onde ficam os pastores sentados, eles nos convidaram para sentar ali na frente, nós estávamos ali e chegou um outro grupo que também ia fazer uma participação naquele culto. E os irmãos daquele grupo chegaram e eles foram cumprimentando cada um de nós ali. E eles, pasmem, eles cumprimentaram todos, menos a criança. Eles não cumprimentaram, eles não pegaram na mão da criança. E aí ela virou para mim imediatamente, ela falou assim, eles não me cumprimentaram. Aí eu disse para ela assim, olha, adulto é assim mesmo, viu? Adulto é desse jeito mesmo. Eles não têm muita educação não, viu? Mas não se preocupa não, o importante é que você tenha educação. E aí ela riu, não é? Então respeite a criança, cumprimente a criança com respeito. Quando ela estiver contando algo para você, respeite, ouça essa criança com respeito. Aquilo que ela valoriza tanto, seja algo que você também valoriza. Amém? Reavalie-se sempre. Peça para as pessoas te avaliarem, olha, vê como é que eu estou, né? Peça isso, mas você também se reavalie, sabe? Você mesmo, faça um checklist de você, veja aí como é que você está e atualize-se, leia bastante, sabe? Tem tanta coisa que vai acontecendo tão rápido e a gente precisa estar atualizado, principalmente nós, professores de criança. E eu quero encerrar. E eu vou encerrar aqui com duas frases, não é? Nos diz assim: o professor eficaz é aquele que tem intimidade com o Deus da palavra. É aquele que conhece, vive e deixa as marcas da palavra cravadas em seus discípulos, através de seu testemunho de vida. Paulo, ele dizia assim: vocês sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, resumindo aqui esse estudo a respeito do professor eficaz, seja um imitador de Cristo e leve os seus alunos a imitar você. Que Deus abençoe.